Olá, bom dia! Hoje é domingo, dia de debate, dia das crianças e o assunto de hoje não poderia ser diferente. Hoje, nessa manhã na TV Equinócio, vamos falar sobre a infância em foco. O que as crianças precisam hoje? Quando nós éramos crianças, o que nós víamos na televisão, que acesso nós tínhamos e o que os nossos filhos têm hoje e que cidadãos estamos formando. Para fazer parte desse debate, nós temos convidados que entendem tudo sobre o assunto e que vão nos ajudar a debater hoje. Eu começo cumprimentando o Mário Denis Costa, ele que é chefe do Núcleo de Atendimento à Saúde do Educando da Secretaria Estadual de Educação. Ele é pedagogo, psicólogo, psicopedagogo e especialista em saúde mental e atenção psicossocial. Mário, bem-vindo ao nosso debate, uma honra recebê-lo conosco. Eu que agradeço, um bom dia a todos, um prazer estar aqui. E vamos falar com ela, que já é velha conhecida aqui da TV Equinócio, nossa colega, jornalista Nelly Flan. Ela que, além de jornalista, é professora, é mãe, mas também é filha, já foi criança como nós, hoje é mãe e também lida com os desafios. Nelly, do estúdio do Giro 10 aqui para o estúdio do debate, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Luiz, a você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, para a gente conversar hoje sobre as nossas crianças. E também o Ebreni Andrade, coordenador de gestão pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Ebreni, bem-vindo ao nosso programa. Hoje é o melhor dia para a gente falar dos nossos jovens. Verdade, um bom dia para todas as nossas crianças, um bom dia para esse papai, para essa mamãe que está curtindo esse dia maravilhoso, que aproveite bastante. E nada melhor do que a gente ter um dia de diversão, né, de brincadeira. Bom dia. Então, você de casa, será que as crianças devem ficar na sala ou não? Será que a criança está aí com o celular na mão e vai tomar um puxão de orelha? Não sei, hein? Aumente o volume, o debate está só começando. A gente faz o primeiro intervalo comercial da edição de hoje e na volta a gente começa a conversar. Estamos de volta com o nosso debate e você que nos assiste já sabe, aqui o apresentador é o que menos aparece. Aqui a gente joga um assunto e os nossos convidados têm total liberdade para comentar, para, de repente, discordar, complementar. Por isso, o nome debate. E eu, como sempre, iria começar com as damas. Mas como aqui parece estar uma espécie de congresso, né? As lideranças fizeram aqui uma articulação, a gente vai passar, eu vou começar aqui pelos meninos, ou pelo Mário, ou pelo Ebreni. Eu vou levantar a bola e fiquem à vontade. E a Nelly também, por favor, fique à vontade para interromper a hora que quiser, porque aqui é debate e a pergunta é objetiva. O que as crianças precisam hoje? Quem começa? Vou conceder a palavra aqui para o Mário, para falar da perspectiva psicológica, né? A gente já entra então, no complemento que é educacional. Mas sabes que é de uma abrangência muito grande, né? Dizer o que a criança precisa hoje. Eu penso que acho que a primeira coisa que tem que vir quando a gente pensa nisso é o cuidado. E o cuidado, ele está imbuído de outros vários fatores e outros vários aspectos, né? É o cuidado com a sua educação, é o cuidado com a sua criação, é o cuidado com a sua condução, é o cuidado com aquilo que tu oferece para ele, é o cuidado com as permissividades, é o cuidado com as relações que ele tem. Ou seja, eu acho que a palavra cuidado define muito bem o que a criança precisa hoje. Né? Porque quando a gente fala o que precisa, dá a impressão de que precisa de comida, precisa de roupa, precisa de diversão, né? De uma forma geral seria isso. Mas acho que nós, enquanto adultos, né, enquanto pais, enquanto responsáveis pelas crianças, temos que ter esse cuidado. E esse cuidado, ele precisa começar dentro de casa. Ele precisa começar dentro de casa. A gente fala muito hoje, né, que o pai educa e a escola ensina. É uma fala, né, que a gente pode destrinchar ela de várias formas, mas assim, bem simplificando mesmo. E no final das contas é isso que acontece. Né, Nelly? Se tu for analisar o teu filho, o primeiro contato que ele tem é com você. Né? As primeiras relações que ele estabelece é com os pais, é com os irmãos, é com seus familiares. É ali que ele começa realmente a crescer, a formar a sua personalidade, até o tipo de fala que ele vai ter, a forma como ele vai se pronunciar, a postura que ele vai ter, vai ser ali. Então começa esse cuidado dentro de casa. Perfeito. Porque no momento que ele sair,
a gente já não tem mais poder sobre isso. Então é esse cuidado, essa atenção que ela precisa, nesse momento que a gente está falando de criança, da primeira fase do desenvolvimento, é onde tudo começa a se construir, a se constituir. E aí, quando ele sai, como é que a gente fica? Porque não cabe mais a nós, né? Perfeito. Concordo plenamente contigo, Mário. Eu acho que é exatamente isso. O cuidado é a expressão máxima do amor, né? Quem ama, cuida. Acho que isso aí já está bem batido na sociedade. E, claro, esse cuidado também se transmite em educar adequadamente. A nossa criança, ela precisa muito desse aspecto da educação, ela precisa que isso seja fortalecido também. Claro, as duas coisas não é uma separada da outra, são as duas juntas, né? Caminhando lado a lado. Que a nossa criança, ela, além de ter esse cuidado da mãe, ter esse cuidado do pai, esse cuidado integral do Estado também, né? Que o Estado também cuida, o município também cuida, que essa criança também ela possa ter a possibilidade de cumprir aquilo que diz o próprio artigo da Constituição 205, né? Que fala do desenvolvimento da sua integralidade, desenvolvimento do seu pleno desenvolvimento. E isso que fica transmitido para que essa criança ela possa cada vez mais estar se apropriando desse conhecimento e possa estar passando adiante, né? A gente percebe assim na criança muito pequena, é um experimento social muito comum, né? Que se a criança, quando ela percebe que um adulto ela precisa desse cuidado, essa criança ela vai lá, presta esse auxílio para esse adulto, né? Quer dizer, é uma coisa que está tão inerte, né, Mário? Uma coisa que está assim tão presente na criança. Eu lembro de uma discussão que a gente teve, a gente tem muito comum na faculdade, que é do bom selvagem, do mal selvagem, né? Que nós nascemos bons e a sociedade nos corrompe, né? Essa convivência corrompida. Ou seja, nessa discussão traz esse processo de que as crianças trazem esse conjunto de valor já inerente do ser humano e que vai sendo trabalhado no dia a dia, na convivência. E isso, de fato, acontece, isso tem sido mostrado cada vez mais com as pesquisas nesse campo. A gente tem percebido que, de fato, nós trazemos algo de bom, aquilo que é o nosso de melhor, né? E para que essa criança se desenvolva, ela precisa justamente isso, que esse amor se manifeste das várias formas possíveis, que esse cuidado, ele siga forte, né? Se tu perguntar hoje para qualquer adulto, qual foi o presente que mais te marcou na tua vida, né? Eu acho que dificilmente será algo concreto, né? Será um abraço, será o carinho da mãe, o doce que traz da padaria, memória né? Afetiva, uma né? memória afetiva, né, Mário? Sim. Eu acho que isso é importante. A Nelly, como mãe, pode falar isso até melhor do que a gente, né? É verdade. Esse amor, esse cuidado. E só contribuindo com a fala do Mário, do Ebreli, a criança, ela reflete muito o que ela aprende dentro de casa. Ela vai refletir na escola, na sociedade. Então, se lá dentro ela tem essa base, ela tem esse suporte, ela tem esse cuidado, você vai conseguir perceber lá fora se tem todos esses aspectos contribuindo para o desenvolvimento dessa criança. Isso ajuda, é fundamental. E quem inicia esse trabalho? Sim. Não, e tem um dado, assim, acho que interessante, perdão, diz que até para entrar, mas eu acho que é um assunto que a ideia do programa é essa. É muito comum da educação, a gente sabe qual é a criança que tem os melhores resultados dentro da escola, que tem a melhor aprendizagem, são as crianças que são mais cuidadas. Tu pode observar, né? A criança que chega lá, que ela toma um banho, que o pai se preocupou com o cafezinho dela, que colocou o lanche, trouxe a caneta possível, né? Às vezes o pai não tem condições de comprar o lápis de cor que a criança quer, mas ele o zelo, né? Esse menino, ele mostra aquilo no dia a dia, esse menino, essa menina, aquilo na aprendizagem. Ele lê, ele aprende a ler, sabe? E ele sai da escola pensando, são relatos que a gente ouve como professor. Poxa, eu vou ler isso aqui para minha mãe, vou ler isso aqui para o meu pai. E isso aqui é o bacana, porque assim, toda a sociedade que ela está apoiada no amor, né? Eu acho que foi a frase, inclusive, que faltou na nossa bandeira, né? Que é ordem e progresso, mas antes disso tinha o amor como princípio, né? Amor como princípio foi a frase, foi a palavra que faltou na nossa bandeira, mas isso precisa ser vivido pelo nosso povo, que é esse, de fato, esse cuidado, esse amor. Perdão por cortar, né, gente? Eu só queria endossar. Eu só queria endossar que realmente se reflete, porque é onde vai ser colocado em prática. Sim. Né? É porque até então ali se torna uma rotina, se torna comum. Né? A gente, quando a gente está no meio dos nossos amigos, a gente é extremamente... fica à vontade. A gente tem a liberdade de falar, de ser quem tu és, de gesticular, porque tu não tem preocupação com ser julgado.
né? A criança ali também, quando ela está nesse processo de desenvolvimento, de aprendizagem, de construção, né? Não é só uma construção da pessoa, mas a gente está falando de cognitivo também, de valores, né? E até então, ali dentro é a sua zona de conforto. Mas ela vai colocar em prática lá fora. E lá fora, né? A gente tem que entender que vem outras convivências juntas. E aí, como é que tu lida com isso? Né? Até essa criança que vem extremamente cuidada, né, zelosamente de casa, que a gente não está falando de condição social, mas do cuidado mínimo, onde aquele lanche nem é, né, um sanduíche de queijo e presunto, como tanto queria o Chaves, né, mas ele é, às vezes, uma bolacha. Verdade. Apenas. Né? Mas foi o tato e o trato que esse pai teve de colocar, isso vai criando na memória da criança, né, que ela é cuidada, que ela é protegida, que ela é né, amada. e que essa pessoa é uma referência positiva para ela. Olha bem isso. Sim. Porque um lar onde há, por exemplo, violência, essa referência não é positiva. Ela é uma referência, mas não é uma referência nunca positiva. será, né? Nunca será, mas também vai se refletir. Porque a gente está falando aqui daquilo que é o ideal, né? Daquilo que a gente espera que a criança tenha. Verdade. E aquela criança que não tem isso? Né? E aquela criança que está ali dentro de um meio onde ninguém se respeita, onde as pessoas não se preocupam com o mínimo, não se cuidam e não cuidam dela, né? Ela fica à mercê aí da vulnerabilidade. Como é que é essa criança? A gente já percebe aí que o cuidado já não existe. E parece assim que já dá uma angústia de imaginar o que vai ser dessa criança. O meio ambiente, né, transforma o ser humano, então. Ele tem grande influência. A questão do meio ambiente, né? A questão do meio ambiente é transformar. Eu não digo que ele transforma, eu digo que ele tem forte influência, né, na condução dessa pessoa. Tem, porque eu posso estar dentro de um ambiente, e eu vou falar agora por mim, que cresci em um ambiente extremamente vulnerável, onde as drogas eram muito fortes, né, a violência era muito forte, e eu era uma única mãe, aliás, apenas a minha mãe para cuidar de 9 filhos, né, e era muito difícil. E eu entendi depois o medo que era. E ainda assim, os meus amigos que foram para outros rumos, isso não me influenciou, porque o que foi me dado em casa, o que foi me dado aqui na minha base principal, foi muito importante na hora de eu interagir com esse meio externo. Então, ele teve influência? Teve. Aí eu vou te dizer, onde foi que esse meio me transformou? Isso eu não quero para mim. Isso eu não quero para mim. Então, não é uma regra geral. Né? Ele não transforma, para mim ele influencia. E aí a tua escolha vai depender do teu percurso de vida, né? Mário, tu me permite, eu acho que para ilustrar muito isso que você está falando, que isso é real, eu sem conhecer a sua mãe, mas eu aposto que ela era uma pessoa que tu atrasava 10 minutos, ela ia estar lá na porta te esperando. Eu até aposto. Ou ia me buscar. Eu ia te buscar. Eu vou até valendo se não era assim. E eu acho que tem um filme que ilustra muito isso, né? É um filme que, inclusive, foi ganhador de Oscar, que mostra a história de um pai que vive os horrores da guerra, né? E ele cria de todo o contexto diante daquele horror, de privações, de morte, para que o filho não perceba que ele está dentro de uma guerra, né? Ele dizendo que ele está, inclusive, dentro de uma brincadeira. Tá? A Vida é Bela. A Vida é Bela. Estrelado por Fernando Benini. Esse mesmo, né? A Vida é Bela. Esse filme é lindo. Eu acho que é um filme para todo pai, toda mãe assistir junto com a criança, né? Quando ela tiver condições de entender tudo aquilo também, né? Não é tudo que a criança possa ver, não é tudo que a criança pode assistir. Isso pode influenciar de uma forma muito negativa todo esse processo da criança. Mas é um filme que ele nos dá essa perspectiva de ver que o mundo é aquilo que a gente constrói, que a gente faz dele, né? Não adianta a gente... E a gente precisa aprender a preservar nossas crianças de alguma coisa, né? Eu acho que isso entra na discussão do momento que a gente está vivendo em termos de sociedade, porque de verdade, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso à informação, muito acesso a conhecimento, a gente flexibilizou muito essa questão de proteger a nossa criança e saber que ela tem um processo de formação, um processo de construção
que ela precisa viver cada coisa na sua etapa, né? Não pode queimar fases. Não pode queimar fases, né, Mário? Não deve, né? Não E deve. está acontecendo e muito, né? As Verdade. etapas. Acho que o Elas Felca estão foi muito seguidas. feliz, né? Trazer essa discussão da... O Felca, na minha opinião, eu não deveria nem dá-la porque eu estou ancorando, mas na minha opinião o Felca fez um serviço Foi um divisor de águas. à comunidade brasileira, Verdade. ao ilustrar aquilo que eu acho que um pouquinho de nós já sabíamos que acontecia, Aham. mas preferia um Já pouco fechar os incomodava, olhos, né? né? Nos incomodava, mas a gente também não agia. Sim. E o que o Felca fez foi isso. É. Agora, pegando esse gancho do pai, da mãe, da família, do zelo, eu queria perguntar para você, Nelly, na sua carreira como jornalista, você já viu boas escolas particulares, professores bem remunerados, mas também já viu escolas públicas em distritos distantes, em municípios distantes, em que é uma saga para o aluno chegar na escola, e é tão difícil que a evasão escolar acaba sendo uma realidade. Você acredita que estrutura física ainda é fundamental para que a gente tenha uma boa educação, para que as crianças possam se desenvolver com o mínimo necessário de conhecimento? Sem dúvida, a estrutura física conta muito ali no ensino-aprendizado. Essa criança ela tem que ser bem acolhida e para isso a gente precisa dar essa estrutura, material didático, um ambiente preparado para receber, boas salas de aula, com bons profissionais, que nós temos sim bons profissionais e como você colocou, que se dedicam ali. A gente vê a realidade de localidades distantes em que o acesso à educação, por incrível que pareça, ainda é difícil. Escolas não bem estruturadas para receber e o aluno, isso vai influenciar diretamente que ele tenha todo esse suporte para que ele possa se desenvolver bem, para que ele possa também ter o mesmo suporte que os outros alunos das grandes cidades têm. Então é preciso ter um olhar diferenciado para essa estrutura assim que vai contar muito lá no futuro dessa criança, né, quando ele já estiver numa fase adulta. Mas a base realmente ela precisa ser trabalhada com uma boa escola, uma boa estrutura, salas preparadas, materiais didáticos. Então é preciso sim a gente ter esse olhar. Não basta ter só um professor qualificado, ele precisa de instrumentos, ele precisa de material, ele precisa desse suporte para desenvolver uma boa aula. A gente sabe que existe a criatividade, existem materiais que podem ser improvisados, mas esse profissional ele precisa de todo um suporte para dar uma boa aula, para esse aluno ter vontade ali de estar numa sala de aula, de saber que ele é bem acolhido, que ele tem um ambiente propício para que ele possa se desenvolver. Às vezes ele já vem de casa onde não tem uma estrutura legal, não tem uma qualidade, enfim, todos os aspectos. Uma merenda escolar, por exemplo, faz toda a diferença na vida de um aluno. Às vezes é a única refeição, né? É a única, eu já ia falar, às vezes o aluno chega na escola sem o café da manhã, é a única refeição. Por isso algumas escolas priorizam a alimentação, a refeição. Antes se dava aquele lanche, né? A bolacha com suco. Existe, mas hoje se prioriza mesmo o alimento, porque muitas crianças, aquele lanche é o almoço dele. É uma realidade que não está longe da gente. Muitas crianças passam mal dentro da sala de aula porque não tomaram café em casa, porque não tiveram isso. E a escola precisa ter essa acolhida, inclusive nesse suporte, na questão da alimentação. Nós precisamos investir também e isso vai fazer um diferencial. Imaginou você com fome, ali quase passando mal, uma criança numa sala de aula, ele vai aprender? Ele vai ter rendimento? Ele não vai. Que criança nós estamos formando? Que adulto ele vai ser? Então, toda essa estrutura conta, tanto da questão física, quanto dessa questão também que perpassa pelo material didático, pela alimentação, que é essencial e faz toda a diferença. Qual cenário você vê hoje do Amapá? Estamos bem? Estamos em evolução ou estamos longe desse cenário ideal? Estamos em evolução. Como professora também de sala de aula, que trabalho há mais de 20 anos em sala de aula, eu vejo que evoluímos bastante. Nós hoje estamos com uma qualidade bem melhor, escolas mais preparadas para receber esse aluno com mais conforto, as salas são climatizadas, a gente sabe que o nosso clima, existe esse período de estiagem, é muito quente. Então, até isso vai favorecer ou não para a aprendizagem do aluno na sala de aula, com o calor, como que ele vai aprender? Então, nós temos as nossas salas de aula hoje na nossa capital, climatizadas. Interior também nós temos salas de aula climatizadas com toda essa estrutura, material didático chegando nas escolas, uma merenda também de qualidade que eu falo que é essencial para a criança, a gente tem. Ainda falta? Falta. Sempre vai faltar um pouquinho mais, a gente sempre quer mais.
que é o melhor para os nossos alunos. Agora sim, foge um pouco da realidade. Muitas localidades distantes ainda precisam desse suporte maior que nós temos hoje na nossa capital, no nosso estado. Mário, Jenny, continuar nesse tema de estrutura? Eu estava ouvindo aqui a Nelly falar, eu só estava lembrando do Niemeyer, né? Porque, assim, quando tu entra lá nas construções do Niemeyer, tu entra lá no Congresso Nacional, tem uma antessala, né? Que ele fez idealizando para a preparação da mudança de humor, porque tu ia sair de um ambiente de tensão e entrar num ambiente para que tu fosse debater ideias, né? E assim, a noção que se usou para a construção e reforma das novas escolas, da gestão municipal, foi justamente nesse princípio, né, de garantir salas de aulas que sejam iluminadas, né, que a presença da luz ela esteja mais presente dentro das salas de aulas, né, se optou por ter janelas de vidro dentro das salas de aulas, foi para garantir justamente essa iluminação para que a nossa criança tenha um ambiente melhor para estudar, né? E isso está refletindo, sabe? E outro dia a gente estava conversando, Luiz, e lembrando do quando a gente era aluno, né? Acho que aqui a maioria foi aluno de escola pública, né? E eu estudei, acho que minha maior parte da vida... Eu sou um defensor de escola pública, eu acho que é fundamental. 3, eu acho que 4, eu vou falar 4. Né? Viva a escola pública. E há 20 anos atrás, a gente não é tão velho, né, Mário? Mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, as nossas salas não tinham, né, nada de suporte, de ar-condicionado, então nem se falava nisso, né? Nem se falava nisso. E hoje a gente pode dizer que praticamente 100% das nossas escolas estão com a presença de ar-condicionado para que a nossa criança tenha um conforto térmico, para que ela possa estudar, né? Hoje tem algumas escolas que a criança vai até de moletom, porque já tem que ficar frio, né, para ela estar estudando, toda essa questão. Ou seja, a gente pode dizer que a coisa mudou muito, né? Sim. E graças a Deus mudou. E eu fico feliz disso tudo, assim, porque, assim, agora, no tempo dos os nossos pais eram os seres históricos, né, daquele processo. E hoje somos nós, e a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Acho que é uma responsabilidade que eu falo assim, que é de sociedade, para que a gente garanta esses espaços públicos adequados para que a nossa criança aprenda. Porque não é só a sala de aula que a criança aprende. Olha, aconteceu um fato aqui de uma praça que foi inaugurada, né? Aí, com menos de uma semana, quebraram lá o banquinho da criança, quebraram lá a estrutura. Ali também é um espaço de aprendizado. O jeito de cuidar do espaço público, do espaço de todo mundo, é um espaço de aprendizado. E isso influencia muito na criança, porque se a criança vê você, papai e mamãe, que quando come um bombons, pega o coisa do bombons e coloca no bolso, essa criança vai copiar também esse comportamento e vai fazer a mesma coisa, vai começar a cuidar mais da cidade, porque está cuidando também de cada um de nós. E uma coisa a gente pode falar de Macapá e dizer que Macapá mudou substancialmente, é uma outra cidade, né? Outro dia eu vi uma filmagem de um blogueiro que sai visitando tudo aqui, né? E vendo a cidade. Cara, deu tanto orgulho olhar a cidade ali, daquela nova perspectiva, né? Daí a gente chegar para aí e dizer assim, onde tu mora? Não, moro em Macapá, né? Ah, é aquela cidade que tá bonita. Pô, é essa cidade mesmo, é essa cidade bonita, do povo bonito. Acho que o que a gente quer é que os nossos filhos, quando forem para fora, dizendo, eu sou de Macapá, eu sou do Amapá, tenho orgulho de ser daqui. Né? Defender, Rio Amazônia, do meio do mundo, mas, né? Olha, mas sabes que dentro dessa perspectiva da importância da estrutura, né, para a qualidade do ensino, para a qualidade da construção de conhecimento, né, e da nossa formação intelectual, eu acredito que quando a gente olha, por exemplo, as escolas que estão sendo inauguradas hoje, né, não se pensa só em você querer dar conforto, né? A gente tem que pensar que ela precisa ser atrativa, né? Antigamente, o que a gente tinha enquanto estrutura de escola? Salas de aula, sala de direção, secretaria escolar e o refeitório minimamente. Hoje em dia, quando você pensa... E todo mundo tinha medo do diretor. Com certeza. Pois é, né? Hoje em dia, quando fala que vai para a direção, não é o mesmo impacto, né? Mas são mundos diferentes. Não, mas essas fragilidades é no geral, né, Mário? É no geral. São mundos diferentes. Mas e aí a gente tem que entender qual é a necessidade do nosso público hoje. Né? A escola ela precisa ser atrativa no sentido de ofertar não só uma educação de qualidade, e quando tu falas, né, eu concordo piamente, no sentido de que vai reverberar em uma formação muito, muito plena, não só para o aluno, mas para o próprio servidor.
né? Você incentiva aquele professor a dar o melhor. Se ele já dava o seu melhor, imagine ele estar num lugar mais digno, mais confortável também. E vamos pensar nas escolas, por exemplo, que estão sendo inauguradas hoje da rede estadual também, no sentido de ambiência. Né? A própria pintura da escola, ela precisa ser pensada em algo Perfeito. atrativo, não é verdade? É verdade. Por exemplo, eu lembro que eu pensava de ir para a escola, Psicologia das cores, eu né, Mário? pensava Eu acho de ir que para a escola, eu não queria ir para a escola. E não era... Eu não sei te dizer assim exatamente por que eu não gostava de estudar, tinha preguiça. Moleque, né? Tinha preguiça. E a escola não tinha um atrativo que eu pensei que dizia... estava falando do curso de pedagogia, Mário, mas não é, não é? Não é a pedagogia que nós fizemos. E aí eu falo assim, não tinha nada que fizesse pensar, caramba, eu quero estar na escola, a não ser comer. A não ser comer. De verdade, mas ainda assim não era o meu maior incentivo, né? E hoje a gente vê, tu entra dentro nas escolas hoje, né? É todo um layout diferenciado, os ambientes para jogos, os ambientes para lazer, os ambientes para cultura. A gente tem que pensar que o jovem hoje, ele gosta de estar no seu canto, às vezes, nos seus intervalos, e aí tu tem que criar ambientes, e hoje nas escolas da rede estadual, ele tem esses ambientes onde eles vão lá, onde eles se reúnem e conversam, conectam seu celular, naquele momento que está liberado para ele. Tudo isso, a educação ela evoluiu muito. Né? A gente não está mais na educação tradicional. E a estrutura ele tem esse peso muito grande, mas também pensa-se no sentido do que compõe essa estrutura para que esse atrativo realmente seja algo que traga esse aluno e ele queira estar aqui dentro desse ambiente. A gente vai fazer um intervalo comercial. Quando o assunto é bom, ele rende. Já foi mais de metade do programa. A gente vai para o intervalo comercial e na volta, aí eu acho que eu vou tocar num tema que os filhos não vão gostar muito, ó. Isso aqui. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso debate desse domingo, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E não tem como falar em criança sem falar em educação, porque educação é quem transforma, né? E as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E nós adultos? Vou começar esse bloco perguntando para Nelly Flan. Nelly, no nosso tempo de escola, o professor passava um trabalho, lá íamos nós para a biblioteca da cidade, pesquisar. Os trabalhos, pelo menos para mim, vinham ao mínimo de tantas folhas. A gente passava ali, às vezes, uma semana para montar um trabalho. Hoje, você passa uma tarefa para os seus alunos, eles vão lá numa inteligência artificial, num Google. Os alunos mudaram. Os professores evoluíram junto com eles? A educação evoluiu ou os jovens hoje estão um pouco mais... A gente tem que ter trabalho com o trabalho que vem de casa? Acredito que a gente tem que ter trabalho. A gente tem, na verdade, esse trabalho com o que vem de casa. Porque esse aluno fazer uma pesquisa de uma forma consciente, utilizando a tecnologia, ela ajuda, ela vem para ajudar, sim. Mas precisamos saber utilizar de uma forma, assim, bem consciente. Então, não é apenas o aluno chegar com essa inteligência artificial e copiar todo aquele conteúdo. Ele aprender, ele saber as formas que ele pode utilizar para aprender, entregar um bom trabalho e o professor conseguir perceber que aquele aluno aprendeu, que aquele trabalho que foi entregue foi elaborado, foi conduzido por ele, não apenas uma cópia da inteligência artificial, de algo que a gente tem aqui na palma das mãos, que é o celular e que a gente sabe que tem acesso a todo tipo de conteúdo, a qualquer atividade. Hoje, muitos alunos fazem isso, o professor passa a atividade, ele não tem trabalho nenhum, ele vai lá, ele coloca, vem tudo respondido e ele entrega. E aí, muitas vezes, tira um 10, enfim. Mas e essa nota? É reflexo do que ele está aprendendo, do que ele está produzindo? Muitas vezes não. E a gente tem que ter esse cuidado e essa atenção, tanto o professor quanto, principalmente, os pais em casa. Porque a criança tem acesso a isso aqui através da gente. A gente tem que estar acompanhando e monitorando, principalmente quando vai resolver, quando traz essas tarefas de casa. O pai precisa acompanhar, precisa dar esse suporte, saber se realmente o filho está ali se dedicando, está respondendo, está aprendendo, porque senão o que a gente está formando? O que esse aluno, o que essa criança, nossos filhos vão ser lá na frente? Vão ter conteúdo, vão ter aprendizado? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar. Ajuda é uma ferramenta que ajuda, é uma ferramenta de pesquisa, bem diferente do nosso tempo. Eram os livros,
Não é mais, a gente não vê mais os alunos na biblioteca pesquisando, a gente vê num celular. A minha filha eu acompanho. Minha filha tem 11 anos, ela faz atividade, ela utiliza alguns livros que ela pega na escola, utiliza o celular para pesquisa e eu fico acompanhando. Ela lê e depois ela vai e faz toda a atividade sozinha. Entre um Tudo trabalho que ela e outro, ela não aprendeu. vai no Roblox ali jogar um pouquinho? Não, na hora da atividade. Não, eu tenho, graças a Deus, Luiz, eu tenho a sorte que eu tenho uma filha muito dedicada. Ela é muito estudiosa, muito mesmo. Eu não preciso fazer cobrança quanto a isso. Que coisa Ela boa, né? estuda, Coisa boa. ela faz os deveres dela certinho. Ela mesma, ela lê tudo. Inclusive, ela utiliza o celular para pegar novas formas, para contribuir com o que ela aprendeu na sala de aula. Perfeito. Depois, ela fecha, ela pega o caderno dela e ela transcreve tudo sozinha. Ela escreve 2 folhas assim, aí eu falo... Um dia ela chegou com um dever, ela me mostrou, disse, mãe, olha que eu fiz 2 folhas de resumo. Eu falei, você copiou onde? Ela disse, não copiei, eu escrevi daqui. Olha, Ela bacana. escreveu 2 folhas de tudo que ela aprendeu na sala de aula. Claro que a gente me enche de orgulho isso, sabe? Nem dá para perceber. Me enche muito de orgulho de Deu pra ver ter o olho brilhando, ela não, né? assim, sabe? Mas a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que acompanhar assim para que a gente... para que não seja um celular, uma inteligência artificial formando os nossos filhos. Perfeito. E sem conteúdo. Eu acho que é importante, né, nesse debate, eu acho que tem uma grande teórica que fala da aprendizagem, Carol Dweck, né? Carol Dweck. Ela fala sobre essa questão de mentalidades, né? As crianças que têm mentalidade de crescimento, elas têm justamente essa atitude de aproveitar diferentes fontes de conhecimento, né? Porque hoje a gente fica pensando que isso aqui é a alternativa melhor para o aprendizado e não é. É muito boa, excelente, né? Se for bem usado, isso aqui é perfeito, se for bem usado, né? Se for bem usado. Mas precisa também conhecer os outros meios, as outras fontes de conhecimento. É importante que a criança ela viva a leitura, né? A gente, eu acho que é de uma época, eu acho, né? Vocês são cara de jovem aí, talvez não. Mas eu sou de uma fase antes da internet, né? De quando ainda não existia internet, sobretudo aqui no Brasil. E ler, ela traz um... Quando a internet chegou, eu era criança. Era criança? Eu também. A leitura ela traz uma satisfação indescritível que tu não consegue aqui, né? Ler no livro, no papel, né? Volta e meia, eu não sei se vocês têm essa prática, mas de buscar, de estar vendo os livros, né? Eu tenho uma filha que passou agora recente na PM, ela tem esse hábito de ler, né? Do livro do papel, de gostar de ler. Isso aqui é excelente. E isso aqui te dá uma possibilidade gigantesca, porque olha, hoje a gente precisa entender também que a nossa sociedade está diante de uma mudança longa e profunda, né, que vai acontecer de uma forma muito rápida. A gente está diante do processo de automatização e a nossa criança ela precisa ter acesso também a esse tipo de conhecimento. Ela precisa entender sobre linguagem de programação, ela precisa ter essa diferente forma de aprender de forma autônoma, né? Porque tem um problema também da nossa época, que a gente só imaginou que isso era possível aprender se houvesse a presença de uma outra pessoa para ensinar. Não, hoje a aprendizagem, quando ela se torna autônoma, tu é capaz de buscar a tua própria aprendizado, teu próprio conhecimento. E muito além do currículo, né, que precisa também estar modificado. Então, hoje tem crianças que têm conhecimento gigantesco, tem crianças que começam a falar inglês, né, antes mesmo de entrar numa escola, porque ele teve acesso ao conhecimento. Claro, agora é importante, acho que isso aqui é o principal da história, isso aqui pode ajudar muito, mas se for supervisionado, né, não é dizer assim, olha, toma aqui... não sei o que tu tá fazendo, não sei o que tu tá acessando, não. É acessar e o pai ir lá bisbilhotar mesmo, né? Olhar, deixa eu ver aqui o que foi que você viu, o que foi que você olhou, ok, bacana, indicar conteúdo, né? Isso aqui faz muito parte do dia a dia. Mas esse momento ele é fundamental para que a gente possa estar mudando a sociedade. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a gente pode usar dessas duas formas. Porque quando a gente fala nesse sentido, né, de ele compor aquilo que está dentro de informação e ajudando você no processo de aprendizagem, é que ele tem que ser uma ferramenta.
Perfeito, Márcio. Você usou uma palavra brilhante. Essa eu acho que talvez a gente precise, é a compreensão que a gente precisa ter, né? Que a internet não é nem o telefone, né? A rede social, mas especificamente o telefone, onde carrega tudo que compõe tudo isso, ele é uma ferramenta. E essa ferramenta hoje, ela compõe a parte de desenvolvimento do aprendizado do aluno dentro da própria escola. Né? Obviamente que aí, se a gente for analisar hoje, a gente tem tido debates imensos, discussões muito grandes, né? Leis sendo implementadas. Por exemplo, o celular, ele hoje pode ser impedido de usar no horário de aula. Né? Muita gente não concorda, né? Mas é limitar, desde que ele possa ser sim usado de forma pedagógica. Você concorda ou não com o celular? Concordo com o celular com o uso supervisionado. Dentro da escola tem que ser, sim, de forma pedagógica. Né? A gente não sai de casa para ir para a escola, né? E a gente falou aqui numa escola hoje nova, né? Numa escola onde, né, a visão dela é diferenciada. No entanto, a gente também precisa colocar limites, impor condições, porque a criança, o adolescente ou o jovem, às vezes, ele precisa dessa mediação. Né? Ele não tem muitos limites. E se já não tem esse limite em casa, né, a escola às vezes precisa fazer esse papel, ela precisa impor esses limites. Então eu concordo piamente que o telefone atrapalha muito. Em relação, Luiz, ao questionamento, essa proibição ou não em sala de aula do celular, realmente chegou em um momento propício. Porque, na minha visão, você controlar uma criança é diferente de você controlar um adolescente, um jovem. E a gente já viu registros em outros estados aí, na mídia, de alunos em que o professor foi pedir para guardar o telefone na hora do conteúdo, na hora da aula, em que esse aluno agrediu o professor. A gente vê registros aí que aconteciam com frequência. Agressão física. Agressão inclusive. física mesmo, porque pediu para ele guardar. E ele se sentiu no direito, porque não existia legislação, não tinha algo que proibisse ele de usar o celular dele na sala de aula. Perfeito. Então ele se sentia nessa liberdade. E um professor vai falar, o professor vai mandar eu guardar o celular. Então é muito difícil você lidar com essas questões com um jovem, com um adolescente. Então com essa proibição, todos ali Zerou todo zerou. mundo, né? Mas Agora, no todo horário mundo de intervalo, como muitas escolas fazem, aí você tem acesso ao seu telefone, mas no momento da aula, a questão não. também, é muito importante que a gente compreenda que esse assunto dentro dos ambientes escolares, ele não é uma proibição, ele é um controle, né? Porque a palavra proibição, né, até porque não é essa palavra que ela é utilizada, né? Só porque às vezes a gente acaba mesmo usando, né? E ela tem uma conotação muito mais, né, pesada. Né? A legislação deu autonomia às unidades de ensino para decidir. Mas não é uma proibição, ela não proíbe o uso. Porque se fosse uma proibição do uso, ele não poderia ser usado nem de forma pedagógica. Correto. Né? Então ele é o controle da ferramenta. Trazendo agora, apimentando um pouco mais o assunto. Um tema que é cada dia mais presente na vida de pais e, imagino eu, que de mestres, né, de professores e as escolas. Cada vez mais um número maior de crianças atípicas. Eu sou pai de duas meninas TEA. Na escola particular eu não consigo ver o preparo que deveria se ter para o acolhimento no plano individualizado, no PEI do aluno, na adaptação das provas, das atividades. Como está a escola pública hoje no Amapá, ou no município, ou no Amapá num todo, para conseguir levar a educação do mesmo jeito para a criança típica e atípica nos dias de hoje? Eu posso falar assim com muita propriedade sobre esse assunto com você e dizer que nós precisamos evoluir muito. Como você mesmo disse, né, houve assim, uma incidência muito grande, né, nos diagnósticos, obviamente, né, e eles não são do nada, como muita gente acha, né, muito pelo contrário, eu acho que porque hoje a tecnologia, a ciência, né, e a própria nossa evolução demonstra realmente que, né, há essa incidência muito grande. Muitos pais hoje, inclusive, estão se descobrindo autistas, porque hoje o seu filho tem condições de ser avaliado,
né, para chegar a esse diagnóstico. E aí percebeu-se, caramba, eu tive tudo isso lá. Eu era coordenador de saúde mental e eu que liberava as carteirinhas de TEA no estado. E aí sempre aquela faixa etária, né? Menor de idade, adolescente. E do nada passa 51 anos. Eu falei, acho que tá errado, acho que esse aqui é o pai da pessoa. Não, era a carteirinha para essa pessoa. Né? E aí dentro da rede estadual, hoje, dentro da rede estadual, né, eu acredito que existe uma equipe extremamente competente, né, para lidar com essas situações, para garantir, por exemplo, preparo, para garantir com que os professores de sala de aula, porque hoje em dia não existe mais a segregação, graças a Deus. Né, que até então ficava se dividindo, né, para que alunos ficassem em salas diferentes. Né? Então essa questão hoje de todo mundo poder estar no mesmo ambiente, né, poder ter a mesma forma de aprendizagem, exige muito de um professor. Mas aí vem o cuidado também do Estado, no sentido de prover um cuidador para quando há essa necessidade, nós temos hoje, né, inclusive foram chamados agora mais 100 cuidadores, ou mais de 100 cuidadores, né, vão entrar novamente no quadro. Nós temos também esse preparo no sentido de direcionar o aprendizado, né, de direcionar a parte pedagógica para que esse professor também leve em consideração esses aspectos, porque não é só ter uma criança atípica, uma pessoa atípica na sala de aula, mas é compreender todas as nuances que envolve essa pessoa, né, quais são as suas limitações, né, quais são realmente, o que envolve as suas relações, porque não é só conteúdo. A gente tem que entender que não é só conteúdo. Ela não está ali só para aprender conteúdo. As relações também, elas são comprometidas. E aí a gente tem uma equipe, inclusive, que eu coordeno junto também, que vai na sala de aula fazer a sensibilização para que a turma compreenda de forma respeitosa, não só a pessoa autista, mas todas as diversidades. Compreender, porque quando você compreende, você, né, simplesmente, eu não entendo, não sei o que é, mas você saber que você não precisa reagir de uma forma animosa com relação a isso, e simplesmente respeitar, isso já facilita para uma pessoa autista o ambiente ser mais propício para ela aprender. Né? Então, assim, existe uma equipe dentro da Secretaria de Estado, por exemplo, né, que ela permeia, que ela vai em todas as escolas. E qualquer situação que ocorra, é também chamada essa equipe para que a gente possa mediar, intermediar, direcionar e verificar qual é a situação que está ali. Tem situações ainda? Tem. E elas sempre vão haver. Sempre. Mas nós temos também estrutura hoje, e eu falo estrutura física, quando a gente falou de ambiente, de prédio, e eu falo também de estrutura pessoal. Deixa eu avançar um pouquinho, até pela questão de tempo, te pedindo desculpas, queria a sua opinião sobre esse tema também. Pois então, esse é um tema bastante complexo, acho que em termos de dados, né? A gente pode dizer que hoje o poder público identificou 5 vezes mais a quantidade de crianças com necessidades especiais, e principalmente as neurodivergências, para a gente usar um termo assim bem abrangente, né? Porque não é só a criança TEA, tem a criança TDAH, ocultas, né? Tem todo um panorama de casos e situações de crianças que precisam desse suporte, desse apoio, né? Então, hoje o poder público está se empenhando para tentar garantir que essa criança ela tenha uma participação e tenha sua necessidade de aprendizado garantido dentro de cada sala de aula, porque são necessidades diferentes, dependendo, vamos falar do TEA, né? Dependendo do suporte, cada criança ela vai ter uma necessidade diferente de aprendizado, né? A necessidade de aprendizado de uma criança do suporte 1 e outra do suporte 3 são necessidades totalmente diferentes, né? E que precisam estar sendo contempladas. Dentro do município de Macapá, teve-se a ideia de criar as clínicas Escola Coração Azul, né, que é para conciliar tanto essa necessidade de aprendizado da criança, quanto a necessidade das terapias, tudo junto, para que a criança possa ter uma experiência melhor dessa satisfação dessa necessidade e também do aprendizado. Mas isso é algo assim que ainda precisa ser aperfeiçoado, vou colocar assim. O debate já está estipulado aí. Hoje, de verdade, assim, do ponto de vista teórico, eu estou convencido que é tanto importante que a criança ela esteja no ambiente, sendo inclusa, né? Participando lá do ensino, convivendo com as outras crianças, é importante, mas é importante também eu garantir esses espaços onde eu posso desenvolver aquela criança de uma forma muito peculiar, muito positiva, porque os desenvolvimentos são diversos, né? Não é só um jeito de aprender, não é só uma forma de aprender e compreender o mundo. E eu
gosto de pensar que essas crianças sempre estiveram aí, né, Mário? Porque tanto é que, olha, uma pessoa que se descobriu aos 51 anos, e é muito bom tu te entender, tu te compreender, né? É saber que você tem um jeito diferente de aprendizado, e só que o olhar não tinha para essas pessoas, e agora tem, né? Agora o poder público acho que até o governo federal lançou também um programa novo junto ao SUS, né, para que pudesse fazer esse atendimento. Dentro do município de Macapá tem a clínica escola, teve o Atendemos, né, que conseguiu diagnosticar mais de 1.300 crianças que estavam nesse processo, né, atendeu mais de 3.000, porque também é importante, são os falsos positivos, né? Tem criança que isso aqui está fazendo a criança parecer uma criança autista e não é. Por isso que é importante a investigação multidisciplinar. A investigação ela é fundamental. Sua opinião sobre essa questão, e propositalmente te deixei por último. Como professora e como mãe também, atípica, acredito que evoluímos sim, mas precisamos melhorar muito em relação às escolas, em relação ao ensino. Eu lembro que eu fiz uma reportagem com uma mãe de 3 crianças atípicas. E aí, conversando com ela, eu relatei algumas dificuldades da escola particular. E ela falou que ela já tinha essas dificuldades. São muitas. E aí são muitas, Luiz. Quis amenizar. E aí ela relatou alguns casos e ela me falou, disse, a melhor escola para criança atípica é a pública ainda. Mesmo com as dificuldades, ainda é a pública. Verdade. Ela disse, na particular você vai encontrar muitas dificuldades e muitos problemas, e a própria escola vai impor algumas situações ali que vão dificultar o desenvolvimento da criança, né? No caso da criança atípica autista. E realmente, na prática, eu tenho enfrentado muita dificuldade com escola em relação a isso, e vendo escola também pública, né? Em que eu tenho essa experiência, esse contato de trabalhar, eu vejo que avançou, mas acredito que precisa melhorar. Temos ainda profissionais que precisam ainda se capacitar, precisam, sabe, dessa capacitação. São muitas crianças hoje atípicas, né? Muitas crianças autistas, e cada uma é diferente. Nós temos os suportes, nós temos essa aprendizagem diferente, e o professor, às vezes, ele não está preparado. Sim. Conhecendo a realidade do professor da escola pública também, até da particular, eu já me deparei praticamente desde o início do meu filho, que as professoras não estavam preparadas para recebê-lo. Inclusive, professoras que a própria escola colocou para fazer um curso, a partir da dificuldade que teve com o meu filho, que era suporte 1. Suporte 1 teu filho? Suporte 1, e teve dificuldade. Foi preciso fazer um curso. E só no suporte 1 tem uma variedade muito grande, né? Aí tu imagina... E essa professora depois reconheceu e falou, disse, olha, a escola colocou para fazer um curso, agora eu consigo lidar melhor com ele. Esse preparo é muito importante. E assim, é tão importante para você não bloquear a criança. Sim. Porque essa falta de preparo bloqueou quase que 100% o meu filho com a escola. E hoje ele está no 2º ano e eu enfrento muita dificuldade por conta desse bloqueio dessa professora que não estava preparada. E todas as escolas têm um suporte muito, muito importante, perdão, Maria. Por exemplo, todas as escolas da rede estadual, ela tem um setor que é o AEE, que ele já dá o suporte para esse professor não precisar ir lá na Secretaria de Educação, não recorrer ao setor específico, né? Hoje, os próprios professores do AEE, eles são gabaritados para promover essa formação, essa capacitação com os professores da sua escola também. Eu acho que é importante, Luiz, eu não posso encerrar isso aqui sem falar isso aqui, porque foi algo que a gente discutiu essa semana todinha falando sobre essa questão, e ficou assim muito claro e muito patente. A Nelia vai poder discordar, mas eu acho que ela vai concordar com isso, porque ela é mãe, né, de uma criança neurotípica, você também é pai. Sim. Mas é algo que precisa ficar muito forte, muito esclarecido para toda a população, que não é só a escola que vai dar conta de educar essa criança. Tem que se formar uma parceria muito forte entre a escola e a família, para que a família também entenda como é que funciona essa criança, para dar conta de garantir as necessidades dessa criança. Só a junção dessas estruturas que vai ser suficiente. A gente precisa deixar isso muito claro, porque a gente cria uma falsa ideia que é só levá-la para a escola e o meu filho vai mudar, vai resolver os problemas dele, e não é assim, né? Eu preciso entender que lá vai ter um conjunto de profissionais que vão atender a parte curricular, vão fazer esse atendimento mais específico, mas precisa também que a família se aproprie desse conhecimento
e entenda que aquela criança tem necessidade diferente e precisa ser Eu garantida. só estendo que é escola, família e serviço à saúde, tá? Perfeito, Porque é onde Mário, ele vai verdade. buscar, porque a família não vai compreender se na hora que ele estiver fazendo as suas terapias, né, e ela não vai poder participar se ele não fizer essa terapia, se não tiver aonde fazer essa terapia. Porque a gente sabe muito bem, né, que todo o desenvolvimento que ela vai ter, tudo que ela vai ali, o seu desempenho dentro da escola, até dentro de casa mesmo, vai depender muito, primeiro, de um diagnóstico preciso e segundo, desse aparato da equipe multiprofissional que vai trabalhar as dificuldades que essa criança ou essa pessoa tem. Mário, Perfeito. obrigado pela sua presença. Volte mais vezes, porque o papo é sempre muito bom. Ah, que bom, foi um prazer para mim. Eu quero agradecer de verdade. Fiquei meio preocupado de início. Não, porque quando são temas importantes, né, a gente tem que ter assim a responsabilidade do que a gente vai dizer. E aí, como já disse GB, a gente vai atingir, né, todo o estado. E aí nessas horas a gente fica assim, ai, tomara, né, que eu seja aí iluminado para poder falar algo que seja bom para as pessoas, né, que possa realmente fazer alguma diferença, né, que não seja apenas um debate desse momento aqui, mas que isso chegue na casa de uma forma que faça as pessoas refletirem, né, que faça o poder público refletir, que faça as famílias pensarem muito bem. A gente está falando de crianças, né, e eu quero reforçar aqui a questão do cuidado. Fiquem atentos com seus filhos, percebam o que eles estão fazendo, olhem direitinho, até para a sua pele, para o seu corpo, qualquer mudança, sabe, de comportamento. Fiquem atentos a isso, porque depois que sai da porta da casa da gente, a gente não tem esse controle, mas quando entra, a nossa relação estabelecida, esse vínculo, esse diálogo pode ajudar muito, muito, para que a gente possa ali proteger nossos filhos de uma forma minimamente que eles precisam tanto. Brili, obrigado pela sua presença também. Volte mais vezes. Obrigado, Luiz. Foi um prazer participar desse bate-papo excelente, nessa conversa muito agradável sobre um tema que é muito bom, que é educação e sociedade. O Mário ele conseguiu sintetizar muito bem, é uma responsabilidade muito grande, né? Tá aqui representando um conjunto de ideias que podem ter adesão, pode ter discordância, mas dizer que a gente está aberto a todo momento para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar a nossa existência. Aqui é o local onde a gente vive, nós queremos que esse local fique melhor, não só para mim, mas para que todo mundo possa viver e ser feliz aqui na margem desse riozão aí, né, Luiz? Obrigado, gente. Volte mais vezes. Nelly-Flan, obrigado. Volta mais vezes aqui também, Nelly. Bacana. Seja bem-vinda Pode ter sempre. A casa tá certeza. sua. Pode ter certeza, Luiz. Eu agradeço em compartilhar um pouquinho dessa experiência, tanto quanto mãe e também o lado profissional. Aprendi bastante aqui com o Mário, com o Ebreli também. E a gente sabe que a gente leva essa mensagem para quem está em casa, nos assistindo, e com certeza faz um diferencial na vida de quem está lá. Muitas vezes o pai passa despercebido na correria do dia a dia, mas quando ele assiste um programa como o Debate, talvez ele possa parar um pouquinho e refletir, saber que de repente ele está errando aqui e ali e que ele precisa mudar algumas práticas para o bem do filho dele. Perfeito. E a você de casa, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. E hoje, como o Dia das Crianças, a gente falou de educação, a gente falou do celular, a gente falou do passado, a gente falou do futuro. Mas não se esqueça, quem está ao seu lado, se é o seu filho que está ao seu lado, se não é o filho, se é o enteado, enfim, ele é o seu futuro. Ele é o futuro do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. E investir em educação é preciso. Um governo que não investe em educação vai acabar tendo que investir em presídios. A educação transforma. Então, viva a escola pública, que ela possa cada vez mais evoluir, que os professores passem a ser remunerados como eles merecem, pois não existiria nenhuma profissão se não fosse o professor. E a educação também é o caminho para se atingir a paz. E não sei, dependendo da sua fé, quis Deus que durante a gravação desse debate foi anunciado oficialmente o fim da guerra entre Israel e o Hamas. Nossa Senhora. Um bom domingo e feliz Dia das Crianças para você.